Eu decidi fazer esse vídeo de maneira bem informal aqui, estou com a Bíblia aberta nas minhas mãos, e vou falar um pouco sobre João capítulo 10, versículos 30 ao 36, que é o debate que Jesus teve com os fariseus sobre a divindade de Cristo. Então Jesus, em João 10:30, disse: "Eu e o Pai somos um." Alguns pensam que os judeus entenderam que Jesus era o próprio Deus Supremo, pois a palavra Pai aqui se refere ao Deus dos judeus. E eu concordo que a palavra Pai se refira ao Deus dos judeus. Não há dúvidas disso. Então, seria como se Jesus tivesse dito: "Eu e Deus somos um." Bom, eu concordo plenamente que a frase "eu e o Pai somos um" signifique "eu e Deus somos um." Não há dúvidas disso. Só que aqui começam os problemas com a tese trinitária. Por quê? Porque os conceitos de trindade, de pluralidade de pessoas na mesma divindade, jamais estiveram na cabeça de qualquer judeu. Então, se os judeus entenderam que Jesus alegava ser um com o Deus deles, então nenhum judeu entendeu que Jesus alegava ser o próprio Deus deles, pois Jesus claramente falava do Pai como sendo outra pessoa. E como o Deus dos judeus não era mais de uma pessoa, nenhum judeu entendeu que Jesus era outra pessoa do mesmo Deus. Portanto, fica claro que nenhum judeu jamais entendeu nesse contexto que Jesus alegava ser o próprio Deus junto com o Pai. Então Jesus não era o mesmo Deus que o Pai, porque o Pai é plenamente Deus. Como assim? É simples, responda a pergunta: quanto é o Deus Supremo mais uma pessoa? Os judeus entenderam perfeitamente que Jesus não era a mesma pessoa que o Pai. E eles também sabiam que Deus não é mais de uma pessoa. Então, na pior das hipóteses, os judeus teriam entendido que Jesus se fazia outro Deus igual a Deus. Mas afinal, o que é que os judeus entenderam que Jesus alegava ser então? Os judeus entenderam corretamente que as palavras de Jesus indicavam um grau de intimidade entre Jesus e Deus, que para que isso acontecesse, o próprio Jesus teria que ser um Deus. Afinal, como um mero humano comum, pecador, segundo o que os judeus pensavam de Jesus, poderia dizer que ele é um com o nosso Deus? Isso é blasfêmia! Somente um Deus poderia fazer tal declaração. E foi isso que os judeus entenderam. E se você acha que isso é bobagem, espere até você ver a resposta que Jesus dá a eles. Veja o versículo 32. Então Jesus lhes disse: "Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai." Veja só, os judeus entendiam, e Jesus sabia que os judeus entendiam, que aquilo que Jesus fazia era Deus agindo por meio dele. Assim sendo, os judeus entendiam perfeitamente que Jesus não alegava ser o próprio Deus, mas um Deus em sentido representativo. Assim, a resposta de Jesus deixa claro que os judeus tinham plena ciência de que Jesus alegava ser aquele por meio de quem Deus age. Pois Jesus disse: "Muitas obras boas tenho mostrado da parte do meu Pai." E quem era o Pai? O Deus deles. E se os judeus entenderam que Jesus fazia obras boas da parte do Pai, e os judeus sabiam que o Pai era o Deus deles, então os judeus entenderam perfeitamente que Jesus não alegava ser o Deus deles. Os judeus tinham plena ciência disso. Nenhum judeu jamais entendeu que Deus era 3 pessoas, ou 2 pessoas, ou mais de uma pessoa na mesma divindade. Isso não passava pela cabeça de nenhum judeu daquela época. Veja o que diz a obra Gospel According to John, do reverendo J. H. Bernard, 1929, né? Veja o que ele disse ali em inglês. Eu vou colocar direto em português para vocês. Uma unidade de companheirismo, vontade e propósito entre o Pai e o Filho é um tema frequente no quarto evangelho, e é feito aqui de modo poderoso e conciso, mas forçar tais palavras a fim de indicar identidade de ser é introduzir pensamentos que não estavam presentes para os teólogos do primeiro século. Página 366. Então veja só que ninguém entendeu que Jesus alegava ser o próprio Deus junto com o Pai, por uma razão muito básica. Deus sempre foi uma pessoa para o judaísmo. Deus não é mais de uma pessoa. E sendo Deus só uma pessoa, Jesus não era essa pessoa, pois ele falava que essa pessoa era outra pessoa, o Pai. Então somente o Pai era Deus para os judeus. E Jesus tinha plena ciência disso, todo mundo entendia isso. Veja também o comentário da Bíblia do Peregrino sobre esse tema. No contexto, refere-se à ação, às obras. E foi exatamente isso que Jesus alegou
após dizer eu e o Pai somos um, pois ele disse: muitas obras boas da parte do meu Pai vos tenho mostrado. Então, em qual sentido Jesus alegou ser um com o Pai? Ele mesmo disse: por causa das obras, conforme diz a Bíblia do peregrino. Depois disso, vêm os judeus e dizem, versículo 33, nós não vamos apedrejá-lo por uma boa obra, mas por blasfêmia, pois você, embora seja um homem, se faz um Deus. Lembrando que os judeus entendiam que Deus era uma só pessoa e eles entendiam que Jesus não era essa uma só pessoa que Deus era. E se o Pai era Deus, então Jesus só pode ser um Deus. Então a acusação dos judeus aqui é muito clara. Você, Jesus, se coloca como um Deus perante nós, tentando substituir o nosso Deus, achando que é mais do que um mero humano. Foi disso que os judeus acusaram Jesus. Veja o que diz a obra Monothessaron, The Gospel History, The Four Evangelists, pelo reverendo John Samuel Thompson, que é da Universidade de Glasgow e autor de Teologia Sistemática. Embora muitos tenham imaginado que Jesus reivindicou a união pessoal com o Pai, parece muito claramente, pela resposta de Jesus, veja só, que os judeus não o acusaram de fingir ser Deus igual ao Pai. Ele se justifica com o princípio de que outras pessoas sejam chamadas de deuses, de ter um ofício parecido com o de Deus, e com isso ele, que agiu por comissão imediata de Deus, teve um título melhor. A evidência disso foi suas obras, que ele atribuiu ao Pai. Página 334. Veja só o que o erudito William Barclay, na obra Comentário do Novo Testamento, disse sobre esse assunto. Tratava-se de um ser humano que afirmava ser igual a Deus. Essa é a acusação. Veja só, igual a Deus, não o próprio Deus. Se alguém me acusa de ser, você se acha igual ao professor, será que essa pessoa está pensando que eu alego ser o próprio professor? Não, mas igual ao professor, ou seja, um ofício igual ao do professor. É essa a acusação. Igual a Deus não é o próprio Deus. E aí, como é que Jesus responde isso? Veja o que William Barclay disse em termos claros, na página 359. Até as Escrituras, ao falar dos homens aos quais Deus encarregou uma tarefa, referiram-se a eles como deuses. Portanto, Jesus disse: se as Escrituras podem falar assim sobre os homens, por que eu não posso usar os mesmos termos para falar de mim mesmo? Então veja o que William Barclay disse, que Jesus usou aqueles homens que foram chamados de deuses porque eram comissionados de Deus. Então Jesus disse, aqueles homens que foram comissionados por Deus foram chamados de deuses. O meu Pai me santificou e me enviou ao mundo. Espera aí, existe um paralelo aqui. Se aqueles que são enviados por Deus são chamados de deuses, e Jesus disse, eu sou enviado diretamente de Deus, portanto, eu vou usar os mesmos termos que Deus usou para aqueles deuses lá do Salmo 82, para mim mesmo. Ou seja, eu também sou o quê? O próprio Deus Supremo? Não, eu sou comissionado do meu Pai e por isso eu sou chamado de Deus. Então, que tipo de deidade Jesus alega ser, meus amigos? Um Deus comissionado. É quase que unânime entre as obras de referência que mencionam isso, que os deuses que Jesus citou no versículo 34 de João, quando ele disse, vós sois deuses, são juízes comissionados por Deus, que são chamados de deuses porque eles são representantes comissionados de Deus. Isso é praticamente unânime entre as obras de referência. Então, qualquer comentário bíblico, Champlin, qualquer outro erudito bíblico aí que você for pesquisar, em qualquer comentário bíblico você vai achar essa explicação. Então Jesus se coloca também na posição de enviado ou comissionado por Deus. Então veja só qual é o argumento de Jesus aqui. É muito simples. Jesus diz assim, aqueles lá do Salmo 82 são chamados de deuses. E aí vem a questão, por que eles são chamados de deuses? Porque eles são comissionados por Deus. E aí Jesus diz assim, eu fui enviado por meu Pai. Meu Pai me santificou e me enviou ao mundo. Ou seja, Jesus está dizendo, eu também sou comissionado por Deus. E se eu sou comissionado por Deus, e os comissionados por Deus são chamados de deuses, por que eu blasfemo?
Então o argumento de Jesus é claro. Aqueles que são comissionados por Deus são chamados de deuses. Eu sou comissionado por Deus e enviado por Deus. Logo, eu também posso ser chamado de Deus no sentido comissionado da palavra. Então veja só, Jeová jamais faria isso com ele próprio. A mera ideia disso é absurda. Por que é que Jesus, caso fosse ele o Deus Supremo, citaria deuses que não são ele para dizer que ele é aquilo que ele é? Isso é absurdo. Seria como se o Batman citasse o Superman para provar que ele é a formiga atômica. Isso não faz sentido. Isso não tem pé nem cabeça. Aí sempre tem aquele que entra na história mais perdido que a alpargata em cancha debocha e começa a dizer assim: ah, mas não eram deuses, eram juízes. Olha, não interessa se eram deuses falsos, se eram juízes, se eram anjos ou se era o Visconde de Sabugosa do sítio do Pica-Pau Amarelo. Não interessa. O que interessa é que Jesus usa aquela categoria de divindades que são chamadas de deuses devido a um cargo comissionado pelo Deus Supremo. Por que é que Jesus é chamado de Deus na Bíblia? Por vários motivos. Um dos motivos é que ele foi o agente de Deus na criação. Outro motivo é porque ele reflete perfeitamente os atributos de Deus. Mas nesse contexto, Jesus diz que ele é chamado de Deus porque ele é enviado e comissionado por Deus, assim como eram os deuses do Salmo 82. Então aqui fica mais que claro que Jesus é um Deus e não o próprio Deus Supremo, e essa é a alegação em defesa dele mesmo. Em nenhuma passagem bíblica está escrito que Jesus é o mesmo Deus que o Pai. Isso não existe na Bíblia. Então como nós podemos saber que os judeus não acusaram Jesus de ser o próprio Deus? Veja um motivo básico. Porque senão a resposta de Jesus é simplesmente uma enrolação. Jesus teria trollado os judeus. Porque se eu fosse um judeu naquela época, eu diria: ó Jesus, eu entendo que você alega que o seu pai lhe comissionou e veio à terra. Só que eu não estou te acusando de alegar ser uma deidade comissionada. Eu estou te acusando de blasfemar porque tu alega ser o próprio Deus Supremo. Então, se os judeus acusaram Jesus de ser o próprio Deus Supremo, ou pelo menos alegar ser o próprio Deus Supremo, a resposta de Jesus não faz sentido. Jesus simplesmente trollou os judeus e os judeus caíram como uma luva. Mas eu não acho que isso aconteceu, pois eu acho muito mais razoável concluir que os judeus foram respondidos por Jesus, ou seja, Jesus de fato respondeu à acusação dos judeus com lógica e coerência. Porque os conceitos de trindade são muito difíceis de entender e eles só foram estabelecidos após muito debate, alguns séculos depois da morte de Cristo. Portanto, qualquer conceito de trindade, de pluralidade de pessoas na mesma divindade, sequer passava pela mente dos judeus. Eu acho que é possível que os judeus entenderam que Jesus alegava ser outro Deus igual a Deus. Aí sim, aí eu concordo. Mas é justamente esse o nosso argumento. E que Jesus corrige o ponto de vista dos judeus e diz: olha, eu não sou igual a Deus, eu sou comissionado por Deus. O meu Pai me enviou e me santificou. E se aqueles a quem o meu Pai envia e comissiona são chamados de deuses, e vocês sabem disso, está na Bíblia de vocês. Por que Jesus falou na vossa lei? Jesus disse a vossa lei porque os judeus eram os detentores de todas as escrituras hebraicas. Então, se a própria Bíblia dizia isso, por que eles deveriam criticar Jesus por se fazer um Deus em sentido representativo? Vejamos a última então. E se, na pior das hipóteses, os judeus entenderam que Jesus se fazia a segunda pessoa da Santíssima Trindade que eles nunca creram? Bem, se esse é o caso, então Jesus não respondeu à acusação dos judeus. Mesmo assim, Jesus continua tendo citado outros seres que não são o Deus Supremo para falar que ele é um Deus subordinado. Se os judeus entenderam que Jesus era o próprio Deus Supremo, a segunda pessoa da Trindade, o que eu discordo, eu acho que isso não aconteceu, ainda assim Jesus se defende como um Deus e não como Deus Supremo. A única diferença é que nessa hipótese Jesus trollou todo mundo e todo mundo achou que ele respondeu algo que ele não respondeu. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que Jesus de fato respondeu a acusação. E isso fica mais que provado no relato do julgamento de Jesus. Veja só, Mateus 26, 63 e 64. O relato diz: mas Jesus continuou calado. Então o sumo sacerdote lhe disse: pelo Deus vivente, eu ponho você sob juramento, para que nos diga se você é o Cristo, o Filho de Deus. Então veja só, você não acha que se os judeus tivessem entendido que Jesus alegava ser o próprio Deus, que
esta acusação não seria relevante no tribunal? Provavelmente seria. Agora, por que é que a acusação de Jesus alegar ser Deus jamais foi mencionada no julgamento de Jesus? Você não acha isso estranho? Você não acha que é relevante tal acusação? Então veja só, nenhum judeu entendeu. Todos entenderam que Jesus jamais alegou ser o próprio Deus. Eles entendiam que Jesus alegava ter uma autoridade superior a uma mera autoridade humana, de fato, mas não que ele era o próprio Deus. E o relato do julgamento prova isso acima de dúvidas. Eu acho que ficou explicado aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima.